Pessoal, hoje nós vamos ver, tá, a questão de sensores. Sensores no Tinkercad. A princípio, quando eu falo sensores, vocês sabem, tem uma noção do que é um sensor? Sim? Alguém tem alguma noção? Pode falar com suas próprias palavras mesmo. O que é um sensor? É algo que vai informar o modo, uma leitura de uma temperatura, alguma coisa do tipo. É um componente que vai informar a temperatura. Um dispositivo? O dispositivo que faz a leitura de alguma grandeza. Você falou alguma coisa, foi? Eu falei que é um dispositivo de entrada dele, que vai mandar informação para o controlador. Isso, um dispositivo de entrada que vai enviar uma informação para o controlador. E aí, sensores? Vocês concordam com ele? Não, vocês estão certos. Então, um sensor é um elemento que ele vai fazer a leitura de alguma grandeza. Normalmente, o sensor, só para vocês entenderem, o sensor, ele converte uma grandeza física em uma grandeza elétrica. Então, eu vou repetir. Normalmente, o sensor, ele converte uma grandeza física em uma grandeza elétrica. Vou dar exemplo. Você falou sensor de temperatura. O que é que está acontecendo ali? Quando você tem a temperatura variando, o sensor ele identifica e no seu terminal ele tem algum tipo de variação. Seja variação capacitiva, resistiva, ômica. Quando eu falo ômica, é a mudança de uma resistência elétrica. Então, assim, o sensor, ele vai perceber essa variação. E aí pode ser, você falou sensor de temperatura. Então, nós estamos tendo contato com a grandeza chamada calor. Quando eu tenho, por exemplo, um sensor, por exemplo, da balança, um sensor de massa. Então, você tem ali uma célula de carga, onde a grandeza ali vai ser a deformação. E aí no terminal do sensor ele vai me dar algum tipo de variação. Nesse caso da célula de carga, ele me dá a variação da resistência elétrica. Veja que interessante. Enquanto outros sensores dão a variação de tensão. Por exemplo, tem um sensor de corrente, que ele dá uma variação de tensão. Outros sensores de corrente dão uma variação de corrente. Então, enfim, resumindo, o sensor ele vai pegar uma grandeza e vai converter em um sinal elétrico. Por quê? Porque o computador ele é eletricidade. Se não tiver eletricidade, não tem como nós não fazermos nada. Nós não temos como fazer leitura se a gente não tiver eletricidade. E na internet das coisas, já ouviram falar da internet das coisas? Pronto, na internet das coisas, esse é o primeiro passo. Por quê? Porque você está pegando o dado bruto. Então você está pegando o calor. O que é calor? Poxa, a princípio calor, assim, não tem nenhuma, vamos dizer assim, nenhum significado prático para mim, calor. Mas quando eu falo temperatura 25 graus, já faz mais sentido. Então, o calor que está sendo ali identificado no sensor é um dado bruto. O sinal elétrico, na verdade, é um dado bruto, né? Mas quando eu dou a informação da temperatura, quando eu converto esse dado bruto em uma temperatura, eu estou pegando uma informação. Nesse caso aqui, ó, eu tenho vários sensores aqui no Tinkercad. Ó. Fotorresistor. Esse fotorresistor, foto de luz, ele é um sensor de luz. Ele varia a sua resistência elétrica em função da incidência luminosa que está incidindo aqui nessa cápsula. É uma cápsula de cádmio, é um tipo de material sensível à luz. E ele vai transformar essa grandeza luminosa em uma grandeza elétrica, que no caso é a variação da resistência elétrica. Aí você tem aqui o sensor flexível.
sensor de força, que na verdade seria essa célula de carga. Aqui tem a parte de instrumentos, tem mais sensores por aqui que eu vi. Porque eu coloquei Deixa eu tirar essa pesquisa aqui. Pronto. Ó, sensor de luz, sensor infravermelho, sensor de distância, não, sensor ultrassônico, sensor de presença, sensor de inclinação, sensor de temperatura, sensor de gás. Quem pode me dar uma aplicação de sensor de gás? Onde é importante? Quem sabe? Sensor de gás. Na indústria, na caldeira. Pode ser na cozinha também, é importante, não é? Sensor de gás GLP. Oi? Empilhadeira. Empilhadeira, né? Porque aquelas empilhadeiras funcionam com GLP. Então, você tem aqui alguns tipos de sensores. E hoje nós vamos trabalhar, tá, com esses fotorresistor. Beleza? Então, eu vou colocar aqui o Arduino. Preste atenção aí, que vocês vão replicar lá, tá? Ó, tem aqui o Arduino. Aí eu tenho o fotorresistor. Opa. Ó, fotorresistor. Aí tem o fotodiodo ali, por exemplo, né? O fotodiodo ele vai abrir ou fechar, vai permitir a passagem ou não, dependendo da incidência de luz. Mas vamos usar o fotorresistor. Temos aqui o fotorresistor. Esse fotorresistor, ele também é chamado de sensor LDR, tá? Então eu vou colocar um vídeo do meu canal do YouTube, né? É o projeto do sensor LDR, onde eu explico ali basicamente toda a parte teórica, né, para vocês entenderem. Sendo que se eu usar só o LDR aqui, eu não vou ter uma leitura. Aí você pode pensar, por quê? Porque ele é uma resistência. Ele está variando a sua resistência, mas para eu ler no Arduino, eu preciso de um outro resistor. E aí eu vou explicar o porquê. Esse resistor, ele vai interligar com o sensor LDR e vai formar o que nós chamamos de divisor de tensão. Divisor de tensão. Então, ó, preste atenção. Eu tenho esse fotorresistor, que é um resistor, mas sendo que é um resistor variável. O potenciômetro é um resistor variável, sendo que o potenciômetro varia a sua resistência dependendo da posição da chave seletora mecânica. O sensor LDR varia a sua resistência dependendo da luminosidade, da intensidade da luminosidade. E esse resistor aqui, ele é variável ou fixo? É fixo. Então o que é que vai acontecer? Eu tenho um resistor variável e tenho um resistor fixo. Então, dependendo da intensidade luminosa, o valor da tensão que eu vou pegar aqui em um determinado ponto, ele vai mudar. Ó, como é que faz a ligação dele? Vou mostrar aqui. Ó. Você pega aqui um terminal e aí, como qualquer resistor, ele não tem o quê? Polaridade. Tá? Um resistor não tem polaridade. Um capacitor tem polaridade, sim ou não? Depende do capacitor, né? É uma pegadinha. Mas depende do capacitor. Se for um capacitor eletrolítico, ele tem ou não polaridade? Tem. Se for um capacitor cerâmico, não tem. Mas no caso da resistência, não tem polaridade. Então, professor, qual é o lado do sensor? Não tem. Por que eu estou falando isso? Porque tem sensores que tem. Tem sensores que tem pino de alimentação, GND, VCC, pino de saída, pino de dados, enfim. Nós vamos ver o sensor ultrassônico que tem GND, VCC e tem os pinos, né, ali de comunicação. Então você tem que saber o sensor que está trabalhando. Nesse caso você não precisa se preocupar. Como é que você faz a ligação? Em um terminal do sensor LDR, você vai conectar aqui, ó, no 5 volts ou no GND. Ou no 5 volts ou no GND. Eu vou conectar no GND, ou no 5 volts. Contanto que, se você conectar esse no GND, o outro eu tenho que conectar e vice-versa. Tá? Então aqui, ó, esse aqui no 5 volts,
e esse aqui no GND. Tá certo? Aqui, ó. Aqui no terminal do fotorresistor e no outro terminal do resistor, você vai apenas interligar. Você vai interligar aqui. E aí você pode mudar a cor. Se quiser aqui, vou colocar um verde aqui. E agora, professor? Veja. Vamos entender o circuito elétrico. Isso aqui é um circuito elétrico. À medida que a luminosidade for incidindo aqui, o que é que vai acontecer com essa resistência? Vai variar. Está todo mundo acompanhando? Quando a luminosidade variar, a resistência vai variar também. Beleza? Está entendendo? Então vai variar. Se essa resistência varia, o valor de tensão aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, o valor de tensão nesse ponto. Opa. Deixa eu pegar aqui. Ih, rapaz, não tenho conseguido puxar. Aqui, beleza. Então, ó, se o valor dessa resistência varia, o valor da tensão aqui varia. Professor, por quê? Vamos lá. Vamos supor que esse resistor aqui seja de 1K. E aqui eu tenho a resistência de 1K também. Qual vai ser a tensão aqui no meio? Quem sabe, olhando para esse circuito? Ó, aqui eu tenho GND e aqui eu tenho 5 volts. Se as duas resistências são iguais, qual vai ser o valor da tensão aqui no meio? Vai ser 2,5 volts. Tá todo mundo entendendo aí? Ó, se as resistências são iguais, o valor da tensão vai ser a metade do VCC, que no caso é 2,5 volts. E se não for? Se essa resistência aqui ela for maior, se essa resistência aqui ela for maior, o valor da tensão aqui vai ser maior ou menor? Menor. O valor da tensão aqui? É diretamente proporcional, né? Isso. O valor dessa tensão aqui vai ser menor. Tá? E se for o contrário, vai ser menor. Tá? Então, ou melhor, vai ser maior. Então, o que acontece? À medida que eu vario, tá? Você só precisa entender isso. À medida que eu vario a resistência aqui, o valor da tensão aqui varia também. E varia de quanto a quanto? Vai depender do valor dessa resistência e do valor dessa resistência. O range, né? Então, você está construindo um instrumento de medição. Todo instrumento de medição ele tem um range. Qual vai ser o range? Vai depender do valor dessa resistência e do valor desse sensor. Observação. Um sensor LDR, se tiver em escuridão total, ele chega até 70K. Aí, dependendo, você precisa calcular, fazer o teste prático. Em luminosidade máxima, não é? Então, se eu pegar uma lanterna de celular e colocar assim em cima, eu vou trazer aqui na prática depois para vocês verem, ele chega em 300 ohms, 500 ohms. Então, assim, ele tem uma variação muito grande. Então, esse resistor aqui, ele não pode ser um resistor nem pequeno demais e nem grande demais. Então, você precisa colocar uma resistência que seja mais ou menos da ordem de grandeza da variação desse sensor. Normalmente, se coloca uma resistência de 10K. Por quê? Porque você tem uma possibilidade de variar de 1K até 70K. Se você colocar 10K, querendo ou não, você vai estar ali colocando a mesma ordem de grandeza. Tá? Então, eu vou mudar o valor dessa resistência aqui para 10K. Sendo que esse ponto aqui, já que a tensão muda, eu posso fazer a leitura dessa tensão em qual entrada do Arduino? Analógica. Por quê? Por que não na entrada digital? Por que eu tenho que fazer na entrada analógica? Lembra que eu falei a diferença de uma entrada digital e de uma entrada analógica? Quem está lembrado?
O que é a entrada digital e o que é uma entrada analógica. Estão lembrados? O digital só tem duas condições. A digital Só tem duas condições. só tem, basicamente, condições finitas. No caso de binária, tem duas condições. Mas tem condições finitas. E da analógica, infinitas. A luminosidade aqui, ela varia de forma contínua. Então, o valor de tensão que está aqui pode variar de forma contínua também. Então, são infinitos valores. Então, você precisa conectar em uma entrada analógica. Então, vamos conectar aqui na A5, tá? Por exemplo. O valor dessa resistência, eu vou colocar 10K. 10K. Então, o nosso circuito eletrônico é isso. Tá? Então, quando variar aqui, vai variar a tensão aqui e o meu Arduino vai identificar através da entrada analógica. Vamos fazer aqui o código. Então, aqui, ó. Eu posso começar aqui no Volt Setup. Aqui, como eu quero visualizar a informação, eu vou usar o monitor serial. Aí eu utilizo serial.begin. Eu vou inicializar a comunicação serial entre o computador e o Arduino, que é através desse cabo aqui. Então, eu vou colocar aqui serial begin 9600. No meu Volt Setup, que é a função que é executada no início do código e executada apenas uma vez. No início do ciclo, né, de execução. E eu tenho a função void loop. Tá? Então, para ser bem prático e simples, eu vou colocar aqui uma instrução que vai mostrar na tela a leitura analógica. E aí, ó, preste atenção, a leitura analógica, ela varia de quanto a quanto? Isso aqui eu falei em outra aula. De 0 a 1023, exatamente. E por quê? Porque o conversor analógico digital do Arduino, ele tem 10 bits. 2 elevado a 10 dá 1023, tá? Então, eu sei que o valor que vai aparecer no monitor serial é um valor compreendido entre 0 e 1023. E a instrução que eu uso para mostrar a informação na tela, no caso aqui da linguagem do Arduino, é a serial.print. E eu vou colocar o ln para que a informação seguinte seja colocada na linha de baixo. Vou abrir o parênteses e eu já vou mostrar o valor que eu quero ler na entrada analógica. O valor, na verdade, a função que vai fazer a leitura da tensão aqui. E a função que faz a leitura de uma entrada analógica é analog read. Se fosse uma entrada digital, seria digital read. Como é a entrada analógica, é analog read. Eu coloquei aqui essa conexão em qual pino digital? Ou melhor, em qual pino analógico? A5. Aí eu abro parênteses e coloco A5. Acho que a minúsculo funciona também, mas eu não cheguei a testar não. E fecho parênteses. O parênteses do serial.print. Ponto vírgula. Tá? Pronto. Basicamente o programa é só isso. Você só vai mostrar na tela. Vou iniciar aqui. E vou apertar aqui onde tem monitor serial. Ó. O valor que está aparecendo, 54. Como é que eu faço para variar? Aí aqui ele tem, ó. Se eu colocar aqui para cá, mais perto da luz, quer dizer que eu estou aumentando a luminosidade. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Viu que mudou aqui? Então quer dizer que essa tensão ela está próxima de 5 volts. Porque 0, não é? Aqui no caso, eu coloquei nessa configuração, né? 5 volts aqui e 0 aqui. Então, se aqui está dando 974, é porque minha tensão está chegando próximo de 5, né? Mas, enfim, o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer a calibração do seu circuito. Então, eu sei que se a luminosidade estiver alta, eu vou ter maiores valores,
E se a luminosidade estiver baixa, eu vou ter menores valores. Colocasse um multímetro aí, professor. Não tem aí, né? Vamos ver a voltagem certa que estava chegando ainda. Tem. Aí pode até colocar agora. Se eu invertesse aqui, ó, se eu colocasse 5 volts aqui, ou melhor, se eu colocasse aqui GND e aqui no 5 volts, o que é que ia acontecer? Quando aumentasse a luminosidade, o valor ia diminuir. Você ia estar invertendo. Por que eu estou falando isso? Não é para você achar, aumentou a luminosidade e vai ser um maior valor aqui. Não, depende do circuito que você montou. Então, se eu inverter aqui, ó, eu posso até fazer agora. Deixa eu parar a simulação. Ó, deixa eu fazer isso agora. Vamos lá, me obedeça. Bom, fazer o método lusitano. E aqui no GND. Ó, inverti, né? Beleza? Vamos iniciar aqui a simulação. Ó, ao contrário, ó, luminosidade baixa, o maior valor. E se eu colocar aqui, ó, vai dar o menor valor. Beleza? Então, assim, vocês têm que entender o circuito eletrônico, né? Vamos fazer a sugestão do nosso amigo aqui. Um improviso, tá? Não sei se eu vou conseguir, mas vamos tentar aqui. Eu sei que eu tenho um multímetro aqui, ó. Ó, multímetro, né? Então, eu nunca usei isso aqui não, mas vamos ver aqui. Deve ser... Aqui, ó, positivo, negativo. Então, aqui deve ser fácil. Aqui eu conecto... Deixa eu colocar aqui... Aqui, ó. Vira aí, professor. Hã? Se virar, vai ficar cabeça baixa. Oi? Ó, vamos lá, negativo. Ó, negativo. E positivo. No caso, tem que ser no ponto, né, professor? Não, teria que ser aqui, né? Ou Teria que ser aqui, né? Ou melhor, ali vai dar 5 volts direto, né? Eu quero... eu tô querendo medir o ponto que está variando. Obviamente ali não vai variar. É. Opa. Vamos lá? E... Ó, maior valor de tensão. E se eu colocar aqui no meio, ó. Por que 241 milivolts? Se você olhar aqui, ó, veja, ó, tá dando 49, né? Se eu pegar aqui e... Não sei se vocês estão lembrados, ó. O Arduino, ele lê no máximo 5 volts. E ele tem 10 bits, o conversor analógico digital. 10 bits quer dizer 2 elevado a 10 divisões, que equivale a quantas divisões? 1024. 1024, tá? 1024, porque o zero conta. Então, o menor valor de tensão que o Arduino lê é 0.00488. Isso quer dizer 4.8 milivolts. Então, se eu fizer aqui, ó, dividido por 1000... Opa, dividido não. Multiplicado por 1000. Então, deixa eu fazer de novo aqui. Vezes 1000. Ó, esse é o menor valor de tensão que o Arduino lê.
Então, cada divisão na lógica do Arduino vale quanto? 4,8 milivolts. Sendo que aqui eu tenho quantas divisões ali que está mostrando? Quantas divisões ele está lendo aqui? Então, se eu multiplicar isso aqui por 49, vai dar aproximadamente aquele valor. Entendeu? Entendeu? Então, aqui, ó. Vamos lá. O Arduino, ele lê de 0 a quantos volts na entrada analógica? Não, 0 a quantos volts? A 5 volts, tá? Se fosse o ESP32, de 0 a 3,3 volts. No caso do Arduino, de 0 a 5 volts. Então, ele lê de 0 a 5 volts. Sendo que essa leitura, eu vou ter várias divisões. Ou seja, isso é a resolução, é como se fosse uma régua. Se você pegar uma régua escolar, normalmente a leitura é de 0 a 30 o quê? Mas qual é a menor leitura? 1 milímetro, a menor leitura da régua, 1 milímetro. Oi? Acho que é meio, né? Meio é 1. Normalmente é 1 milímetro, né? Normalmente é 1 milímetro. Aí se for o paquímetro, aí já tem mais, tem o nônio, enfim. Aí tem mais divisões. No caso do Arduino, ele lê de 0 a 5 volts e a menor divisão que ele lê é 4,8, né? 4,88 milivolts. Por quê? Porque ele possui 10 bits no conversor analógico digital. 10 bits, 10 elevado a 10 dá 1024. Então, se eu pegar 5 volts e dividir por 1024, eu vou ter o menor valor de tensão que ele lê. Tá? Então, isso aqui está em volts, para eu converter para milivolts. Então, se eu estou convertendo, eu multiplico por 1000, que dá 4,88 milivolts. Cada divisão da entrada analógica vale 4,88 milivolts. Sendo que aqui eu estou lendo quantas divisões? 49. Então, se eu multiplicar isso aqui por 49, dá 239, aproximadamente o valor que nós estamos lendo. Beleza? Então, se fosse o contrário aqui, ele iria o maior, aí eu iria calcular aqui e iria dar o mesmo valor. Beleza? Então, ficou até mais interessante com o multímetro aqui, né? Ficou mais... Então, aqui, ó, você variando aqui, ele varia aqui, ó. Tá? Então, ó, por que é importante entender isso? Porque, assim, tudo é eletricidade. Então, esse valor não está aparecendo magicamente aqui. Ele está aparecendo porque existe uma diferença de potencial, existe uma tensão que está variando aqui. Tá? Então, você pode confirmar isso com o multímetro. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida para fazer? Então, façam esse circuito lá agora. Se quiserem... Se tivesse sem a resistência, ele ia variar no